Tá funcionando? Já podemos começar? Olha só. Nesse vídeo de hoje aí, pô. Eu, Rony Tubarão, estou muito interessado em ensinar pra vocês aí que tá me ouvindo, tá certo? Se você não deixar o seu like aí pra aprender como é que se imita o Bolsonaro aí, pô, tá certo? Um forte abraço aí pra você que chegou aqui e pulou de paraquedas no canal Rony Tubarão aí, tá ok? Olha só, por aqui é o Bolsonaro, por aqui é o Rony Tubarão, onde hoje você vai aprender, rapaz. Eu acabei de gravar um vídeo do Silvio Santos agora e ele fica impregnado na mente. Mas olha só, então eu vou continuar. Olha só, hoje você vai aprender aí a fazer o quê? A fazer a voz dele, do Bolsonaro aí, pô. E se você não gostou, pô, eu não sou coveiro. A minha vida é uma desgraça. A gente vai chegar até lá. Vou explicar pra você como é que você vai, em 3 passos, em 3 simples passos, o tutorial completo de como você vai conseguir imitar ele, o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Olha só, Jair Messias Bolsonaro aí. Ou Jair Messias Bolsonaro, o presidente da República. O Moro falando, o Jair... Não, desse não. O Moro você aprender porque é importante aprender a falar como Jair... É tipo assim, né? Mas vamos lá. Sobre o Jair Messias Bolsonaro, tá? Mas até lá você deixa o seu like, se inscreva no canal, porque aqui no Rony Tubarão você curte muitas piadas sem graças e imitações piores ainda. Além de, é claro, ter acesso ao meu livro aqui, o de Perdido ao Predador, em formato e-book com 70% off de desconto. Mas vamos lá então. Como você chegou até aqui e está cansado de ver um monte de vídeo, um monte de gente falando como é que se imita e tal, mas não explica do jeito simples, sem aquelas partes de tecnicismos, de como é que realmente você vai conseguir. Rapaz, de novo, né? Vem a porra do Silvio Santos na mente. Como é que você vai conseguir imitar o Bolsonaro de um jeito em passo a passo? Porque olha só, quando a pessoa já fala já percebeu que ele muda aqui a sua expressão facial, já fica meio esquisito aí, pô. E fica estressado aí, pô. Ou então fica feliz. Olha só. Um forte abraço aí, pô. O Pix é uma beleza. Para você entender que para chegar até o nível próximo, por mais que de repente você ache que a minha voz pareça, ou se você acha que minha voz não pareça tanto com o Bolsonaro, eu vou explicar aqui em 3 passos, e cada desses 3 passos tem 3 observações de cada um. É simples, parece muita coisa, mas não é. Ou seja, desses 3 passos, você vai ter ordenamento para no final pegar um mandamento universal para se aprender a falar qualquer tipo de voz, de personalidade, de artista, de cantor. Cantor é um pouco mais difícil você imitar, tá? Porque envolve outras técnicas, respiração, enfim. Então olha só, hein? Vou começar, hein? Então o que afinal de contas, você precisa deixar o like se você não deixou ainda. Mas não é isso não. O que afinal de contas, você precisa observar para começar a imitar alguém, no caso aqui, imitar o Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, tá? Lembrando que aqui não está focado nem esquerda nem direita, o importante é você compreender como é que você vai aprender a imitar a personalidade da pessoa que você quer imitar. A primeira coisa que tem que perceber tem a ver com a voz, porque a voz é que você tem mais contato, você vai estar à toa, você vai estar no carro, né? Qual a motivação que você quer aprender a imitar? Depende, talvez você tem família, tem criança na sua família, você quer divertir as pessoas. Aquele cara que imita, ele tem até mais facilidade com a mulherada, enfim, não sei qual que é o seu motivo. Eu sempre gostei de imitar as pessoas, eu sempre tive facilidade. No meu curso, por exemplo, eu sou policial militar também. No meu curso eu aprendi a imitar muitos militares, né, superiores lá, a gente se divertia muito fazendo imitações, enfim. Mas então a imitação também desde criança, eu imitava meu pai, eu imitava professores, mas eu não tinha uma percepção para poder passar para as pessoas como é que eu conseguia imitar. Mas hoje eu consigo, que é o que você vai aprender a fazer agora aí. Então a voz, que é a alma do personagem, é a primeira parte que você tem que entender. Então a primeira coisa, você não sabe, você não sabe assim exatamente... você tem que se perguntar como que eu falo, você tem que entender um pouco dessa percepção de si mesmo primeiro. Eu falo mais agudo, eu falo mais grave, qual que seria um timbre próximo? Meu timbre está próximo dessa personagem, ou seja, do personagem do vídeo aqui especificamente de Bolsonaro. Eu falo mais grosso que ele ou eu falo mais agudo? Eu falo mais agudo ou eu falo mais grosso, né? Eu falo mais grosso, eu falo mais grave, não seria grosso, seria grave, né? Eu falo mais grave que ele. Olha só aí, pô, olha só. Então identificar aonde está você na proximidade da voz, porque talvez sua voz seja mais grave que a minha, ou mais grossa, se assim você preferir. Talvez sua voz seja um pouco mais aguda que a minha. Essa voz, ei, Bluetooth, olha alegria, Nossa, minha voz é uma bosta. Mas, lembrei do Mickey agora, viagem.
Enfim, minha mente é meio doida, então não se preocupe. Mas você vai perceber primeiro, identificando se a sua voz é mais aguda, ou mais grave, ou mais fina, ou mais grossa, não importa. E após perceber isso, você vai começar a identificar duas coisas, que é a entonação, né, e o timbre. O timbre eu sempre explico, o timbre seria a identidade da voz. A identidade da voz é a seguinte, talvez você atinja, aqui ó, ei, Dudu, e o quê? É tipo muito próximo do Pablo Vittar e o Mickey Mouse, por exemplo. Mas o tom, a entonação é muito próxima, mas o timbre é a identidade, é diferente. Por exemplo, se eu for fazer o Bruno Rony aqui, agora, não, minha voz está muito ruim, agora, nessa não. Como é que é alguma música do Bruno Marrone? Eu dormi na praça, nossa, minha voz está uma merda, vamos, eu vou editar e vou cortar isso, enfim. É o equivalente, como é que eu faço para poder ficar fácil? Para poder ficar fácil, é muito fácil. Nossa, estou delongando muito nesse vídeo, estou pirado, mas vamos lá. A identidade da voz é como se fosse o caractere que dá beleza para a voz. O Gustavo Lima, talvez você atinja, eu já dei um exemplo em outro vídeo, mas talvez você atinja o tom que o Gustavo Lima atinge, mas não quer dizer que você tenha beleza igual ou próxima da voz belíssima do Gustavo Lima. Então a entonação é uma coisa, o timbre é outra. Então você vai ter que, além de buscar a entonação, o tom, se é mais grave, mais agudo, você vai ter que buscar o timbre daquela voz, aquela identidade vocal, que é a beleza da voz. Seria a imagem, a cara da voz. É isso que você tem que fazer. Nossa, hoje estou tossindo muito, até tive que parar. Enfim. E também é importante você aprender a usar a sua respiração. Busque aí, tem N vídeos que ensinam a você, não meu, N vídeos de pessoas muito mais competentes do que eu para te ensinar sobre respiração. Eu sempre ensino para você a tentar usar o... Quando você vai cagar aqui, vai dar uma cagadinha, você aperta aqui, o seu diafragma faz isso aqui, aprender a usar a respiração diafragmal e não respiração torácica. Porque olha só, usando aí a respiração diafragmal, você vai ter uma potência de voz aí, pô. E você pode fazer o Bolsonaro feliz, pô. Um forte abraço. Ou você pode fazer, pô, o Bolsonaro puto, pô. A minha vida é uma desgraça. Eu não posso nem comer um pastel na feira. Porque você utilizando, você não vai usar só a garganta vai usar aqui, a garganta, a movimentação, o palato mole, a sua corda vocal vai vibrar, enfim. Mas quando você usa o diafragma, fica muito mais fácil de você, até subconscientemente, quando você vai buscando, você vai percebendo que você vai encaixando o tom e o timbre, utilizando a empurrada de ar pelo diafragma de um jeito mais fácil. Nossa, estou tossindo pra caramba, tentando dar pausa aqui para não atrapalhar tanta filmagem. Então você identificou mais ou menos o timbre, que é a identidade da voz, e a entonação comparada à sua entonação. Está mais grave ou mais grosso que a sua voz, ou está mais agudo ou mais fino que a sua voz. A segunda coisa que você vai fazer para poder, que é uma artimanha, um artifício, uma ferramenta dos humoristas, é o trejeito. O trejeito do Bolsonaro ali vai chegar assim, a barriga tá meio estufadinha aí, vai falar isso aí, pô. O trejeito envolve tudo isso aí, pô. Envolve essa mão revoltada fazendo um discurso. Envolve essa cara de revolta, ou então vai, olha só, olha isso aí. Então ele vai mexer, ele vai buscar corporalmente se manifestar. Então o trejeito envolve as mãos, tá? Envolve a linguagem corporal e, óbvio, o exagero. Você tem que exagerar aquilo que ele tem trejeito. A imitação, o gatilho cômico, além da proximidade de voz, a entonação da voz, o timbre da voz, a respiração exata, ela tem que envolver também. Se você não tirar o figurino, que eu tô com essa roupa de onça aqui, tem porra nenhuma a ver com o figurino. Mas se você bota lá a roupa, né, o figurino, desculpa, o trejeito, o figurino é a terceira parte. Se você põe o trejeito na parada, se você bota lá a movimentação dos braços, se você bota o caminhar, o jeito, olha só, segura aqui, pô. Calma aí, você segura, o segurança tá vindo aí, eu consigo imaginar várias sketches de humor que se poderia envolver Bolsonaro. Então o trejeito é o rosto. Olha só, alguém que tem um rosto que ficava bem interessante fazendo, era o Carioca, as imitações do Carioca, sempre tinha muito essa parada. Então, por mais que às vezes algumas pessoas falavam assim, essa imitação não tá tão parecida. Depende, porque a pessoa estava ali, de repente, avaliando só a voz. E isso é um problema, que às vezes a sua voz não vai chegar tão próxima à imitação. Porém, se você unir a busca da voz, do timbre, a entonação, usar a respiração
E aí você usar os trejeitos de mão, usar os trejeitos corporais, os trejeitos no rosto aqui, as expressões do rosto, tal. E o exagero, e você vai... Meu frango ficou pronto. Deu até pra ouvir aí, deu pim! Enfim, você vai somar isso ao figurino. Aí sim, o figurino vem o quê? Vem a maquiagem, vai vir a peruca, vai vir uma roupa, que ele gosta de usar uma camisa social meio larga, uma calça jeans aí, você pode fazer um vídeo, você pode fazer uma sacanagem aí, brincando com a peruquinha, mas aí com uns grisalhos, você pode fazer ele comendo pastel aí, você pode fazer ele colocando manteiga na torrada, pô, tomando leite com Toddy aí, pô, o cara é do povo, tá ok? Olha só. E aí você vai unir a entonação, o timbre, a respiração, vai unir aqui, ó, essa expressão facial assim, você vai unir a mão, porra, de revolta, ou então de alegria, pô, eu não sei. E você vai colocar a peruca, vai colocar a roupa, e vai fazer com que tudo isso somado, você vai entrar mais no personagem. E aí depois de você ter aprendido o tom, o timbre, usar a respiração, você aprendeu os trejeitos de mão, de rosto, os exageros e a roupa, né, indumentária, o figurino seria o cabelo, a maquiagem, a roupa em si, você vai unir ao repertório. E o repertório envolve as frases, as palavras, as situações que se tornaram virais daquela personalidade, no caso aqui do vídeo, avaliado o presidente Jair Messias Bolsonaro. Que seria o quê? Seria assim, olha só, no tocante a questão aí, né? Eu vou ver isso aí com o Paulo Guedes. Eu vou chamar o Paulo Guedes aí. Não gostei aí, frente à facada. E o Adélio aí, pô? E o PT? Então são coisas que você está habituado. E o Lula fez o quê? Nunca roubou, pô. Se você não quer, não bota ele, pô. Não vai roubar, pô. Então são as declarações, que seria a parte final, né? Então são os 3 passos mais o mandamento, o ordenamento universal. Esse ordenamento universal, que é o repertório, ele serve para todo e qualquer personagem, autoridade, estrela que você for imitar. Porque todas as pessoas têm um repertório, tem umas palavras em seu vocabulário que é muito comum, né? Eu fiz um outro vídeo aqui falando do Lula, eu fiz um vídeo também, não sei se já está no ar quando você está assistindo, falando do Silvio Santos, e ele tem um repertório, né? Fica, ó, o Silvio tem o... Olha só... Nossa, minha voz estava horrível para fazer hoje, mas enfim. No caso do Bolsonaro tem isso. Ele tem, olha só, é um absurdo isso aí. A gente tem que ver isso aí. No tocante, a questão, olha só, vou ter que ver isso aí com o Paulo Guedes. Os meus 3 filhos aí, cada um responde por si só. Eu não vou responder por situação de filho meu. Olha só, a cloro, underline, que não pode salvar vidas aí, enfim. Você pode zoar, você pode não gostar ou pode amar ele. A ideia não é essa. A ideia é você perceber que existem jargões, palavras. É o mito, olha só, o mito. O mito foi muito utilizado também pelo Carioca do Pânico. Então você vai unir todos esses 3 iniciais que eu falei sobre a voz, entonação, o timbre, respiração, o figurino, o trejeito da mão, o rosto, o exagero, a roupa, a peruca, a maquiagem, com esse repertório. Então, por mais de repente, talvez a sua voz não está tão parecida, mas o trejeito, ele pega e ele faz com que compense. Então, talvez você não está com a voz tão parecida, mas o trejeito está parecido, o jeito de falar está parecido. E na imitação não precisa ser exatamente igual. Se você tiver talvez um bom texto, você consegue imitar mais ou menos e fica muito engraçado. O humorista Fábio Rabin, ele tem vários textos aí que ele fala sobre Bolsonaro, a imitação dele não é das melhores. Não é uma crítica, eu adoro o Fábio Rabin, o trabalho dele é incrível, de stand-up, mas você percebe que ainda assim a criatividade dele, ou seja, o sarcasmo, a ironia do que ele faz com que todos riem. Por quê? Porque ele tem a inteligência de explanar a ideia dele que ultrapassa a sua competência em imitar. E ele mesmo sabe que a imitação dele não é das melhores, mas ainda assim a sua criatividade, ou seja, o trejeito dele, a fala e o texto, o que ele usa, o repertório que ele usa, faz com que a imitação fique muito melhor. E no final eu usei quase o Silvio Santos. Bom, eu sou o Rony Tubarão. Se você chegou até aqui e não deixou o seu like, deixa o seu like, se inscreva no canal, envie para alguém que de repente gostaria de aprender a imitar um monte de gente, mas mais importante, o canal aqui é de besteira, de bobagem, de bestagem, tem um monte de piada para você assistir no shorts o tempo todo, vai ter sketches de humor também aqui, sempre comigo sozinho, porque eu sou o ator, o redator, o produtor, o escritor e tudo eu mesmo, o cameraman. E se você gostaria de aprender tudo sobre sucesso, sobre mais de 1000 mentes que atingiram sucesso, um estudo feito em mais de 21 anos, com mais de 1000 mentes voltadas
para o desenvolvimento pessoal, sucesso e enriquecimento, você pode comprar aqui no link, dá um clique lá, assista o vídeo tem 25 minutos, tira um tempinho para você vai perceber que com apenas R$30, porque com o link aqui você vai ter um desconto de 70%, tá? Então o e-book de Perdedor Predador, que é o único livro, o único manual, o melhor manual para se atingir o sucesso já escrito, o livro banido e proibido pelas editoras, está disponível para você, mas passa lá, dá uma olhadinha. Eu sou o Rony Tubarão, deixa aqui seu comentário para que os algoritmos do YouTube alavanquem aí a minha vida, tá bom? Então um beijo para vocês, deixa aqui o seu comentário ou se você o seu hate, não importa. E é um prazer imenso ter você aqui. Até o próximo vídeo, pode deixar uma ideia de vídeo. Olha só, você pode deixar aí uma ideia de vídeo aí pra gente fazer, tá certo? Vai deixando ideia de vídeo aí, que vai ter pelo menos 2 vídeos por semana desse grande aí, além de vídeos diários nos sortes aí, pô, de besteira, de piadas, de comentários estúpidos do nosso cotidiano, dos artistas e desse mundo muito doido e dessa palhaçada que a gente vive aqui no Brasil, tá certo? Um forte abraço!